Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer 4 questões sobre o Império do Brasil. Vamos fazer algumas questões relacionadas ao primeiro reinado e ao período regencial. Sendo assim, vamos para um compartilhamento de tela. Vamos lá, acho que agora vai. Tentei um outro vídeo e ele não deu certo, mas parece que esse está indo. Então, vamos lá então para o seguinte, né? Questão 1. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que, letra A, consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. B, instituiu a monarquia como forma de governo a partir de amplo movimento popular. C, implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. D, propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Letra E, provocou, a partir da Constituição de 1824, por profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Então, nesse caso aqui, é a letra C, que começa igual à letra B, ou seja, falando que o Brasil virou uma monarquia depois da sua independência. Só que a diferença entre a letra C e a letra B é que a letra B afirma que a forma monárquica foi escolhida por participação popular, movimento popular, vontade da população de uma maneira geral. Enquanto a letra C nos fala, né, que preservou interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. Ou seja, após a independência, o Brasil ainda continuava a adotar mão de obra escrava, ainda continuava a adotar monocultura, plantio para exportação a partir de latifúndios. Então, nesse caso, letra C de casa, que é a melhor questão para demandar aquilo que se pede sobre a independência do Brasil. Na 2, temos o seguinte aí. Assinale a opção que apresenta um fato que caracterizou o processo de reconhecimento da independência do Brasil pelas principais potências mundiais. Letra A, reconhecimento pioneiro dos Estados Unidos impedindo a intervenção da força da Santa Aliança no Brasil. B, reconhecimento imediato da Inglaterra interessada exclusivamente no promissor mercado brasileiro. C, desconfiança dos brasileiros reforçada após o falecimento de Dom João VI de que o reconhecimento reunificaria os dois reinos. D, reação das potências europeias às ligações privilegiadas com a Áustria, terra natal da imperatriz. Letra E, expectativa das potências europeias que aguardavam o reconhecimento de Portugal, fiéis à política internacional traçada a partir do Congresso de Viena. Então, nesse caso aqui, a que responde melhor ao que se pede, né, sobre o processo de reconhecimento da independência do Brasil, é aquela relacionada à desconfiança dos próprios brasileiros, aumentada, sobretudo, depois que Dom Pedro, aqui no Brasil, começou a interferir muito no governo português depois da morte de seu pai, Dom João VI. Ele era o herdeiro natural do trono português enquanto governava o Brasil também. Essa situação, esse imbróglio, dura até 1831, quando ele abdica o trono brasileiro para ficar somente em Portugal. Lá, voltando para a Europa, trava lutas para poder chegar ao poder, é coroado como rei em 1833 e Dom Pedro falece em 1834, salvo engano, uma vítima da meningite, né, que ele adquiriu na própria guerra aí de retomada do reino português. Na 3, temos aqui o seguinte, né? Explodiu na província do Grão-Pará, o movimento armado mais popular do Brasil. Foi um dos momentos históricos mais agitados da história do Brasil e ocorreu após a abdicação de Dom Pedro I. Ao texto pode-se associar letra A, cabanagem e regência,
B, o primeiro reinado e a praieira, C, o segundo reinado e a farroupilha, D, o período joanino e a sabinada, letra E, a abdicação e a noite das garrafadas. Então, nesse caso aqui, para melhor responder à questão, nós temos a letra A, cabanagem e regência, né? A cabanagem foi um movimento ocorrido no Grão-Pará, separatista naquela região durante o período regencial. Lembrando sempre, né, como ela começou, a cabanagem? Ela começa a partir do momento que é nomeado um presidente de província que não agrada a população do Grão-Pará. Grão-Pará, que na época correspondia aos atuais estados do Amazonas, do próprio Pará, de Roraima e do Amapá. Então, sendo assim, né, a região norte ali formava uma unidade provincial. E ali explodiu a cabanagem, que deixou um saldo de 30 mil mortos. Outro ponto extremamente importante sobre o período regencial é que a cabanagem foi sangrenta, foi violenta, envolveu muitas mortes. Entretanto, não foi o único movimento do período regencial. Temos a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Malês, a Revolta dos Cabanos, que é diferente da própria cabanagem, enfim, e a Sabinada também, movimentos que explodiram no Brasil, no norte e no sul. Bom, lembrando sempre, gente, deixa o like, se inscreva quem aí não foi inscrito e estiver assistindo, e espero principalmente que isso ajude na prova, tá? Então, deixa o like aí para a gente continuar fazendo. E aí, para nós terminarmos na questão 4, aqui eu já até coloquei de um vídeo passado, acabei esquecendo de tirar a associação da coluna A com a coluna B. Associa os períodos da história do Brasil Império, listados na coluna A, às características que os identificam na coluna B. Então, na coluna A está escrito primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. E na coluna B define-se cada um pedindo com os itens para serem preenchidos com os itens da coluna A. Então, no primeiro item aqui, né? Período conturbado, caracterizado pelas lutas entre restauradores, exaltados e moderados, assim como pelas rebeliões provinciais, como a Balaiada e a Cabanagem, que colocaram em risco a integridade territorial e a política do país. No segundo ponto aqui, né? Caracterizou por ser um período de transição marcado por uma aguda crise econômica, financeira, social e política, com a divisão do Partido Brasileiro em duas facções, a conservadora e a liberal. E no terceiro, no último item aí, né, período em que a economia passou a ter o café como produto fundamental e foram realizados alguns esforços industrializantes, dentre os quais um dos mais importantes é aquele empreendido pelo Barão de Mauá. Então, a sequência correta fica no primeiro item, período regencial, logo 2, no segundo item, primeiro reinado, 1, e no último item, desculpa, no segundo item, primeiro reinado, 1, e no último item, segundo reinado, 3. Logo a sequência 2, 1, 3 é correspondente à letra E. 2, 1, 3. E aí temos, né, um quadro para estudar bem para a prova, para estudar bem para simulados, é um quadro básico. Agradeço a quem assistiu até aqui e valeu.